Blaise Pascal, nascido em Clermont-Ferrand, 19 de julho de 1623. Foi matemático, escritor, físico, inventor, filósofo e teólogo católico francês. Prodígio, Pascal foi educado por seu pai e foi órfão de mãe desde cedo. Os primeiros trabalhos de Pascal dizem respeito às ciências naturais e ciências aplicadas. Contribui significativamente para o estudo dos fluidos. Esclareceu os conceitos de pressão atmosférica e vácuo. Estendeu o trabalho de evangelista Torricelli. Pascal escreveu textos importantes sobre o método científico. Conforme cresce, Pascal demonstrou interesse pelas áreas de matemática, física e filosofia, e foi na capital francesa que começa a se aprofundar nesses temas. Dessa maneira, Pascal começa a publicar diversas obras nas áreas de interesse. De suas obras destacam-se ensaios sobre secções cônicas, pensamentos e tratados sobre equilíbrio dos líquidos. Além disso, foi atribuído a ele a invenção da primeira máquina mecânica de calcular, denominada de Pascaline. Blaise Pascal faleceu em Paris em 19 de agosto de 1662, vítima de um câncer. Crítico do racionalismo, vertente filosófica baseada na razão, e somente titulada Pensamentos. Pascal apresenta suas principais indagações acerca da existência de um Deus, baseado no racionalismo. Conforme filósofo, o ser humano será impotente para desvendar os mistérios do divino, e, portanto, relaciona seus estudos na busca da verdade, bem como na tragédia humana. Assim, para ele, a razão não seria o fim ideal para provar a existência de Deus, uma vez que o ser humano está limitado às aparências. Na palavra do filósofo, é o coração que sente Deus, e não a razão. Eis que a fé, Deus sensível ao coração. Triângulo de Pascal é um triângulo aritmético infinito onde são dispostos os coeficientes das expansões binominais. Os números que compõem o triângulo apresentam diversas propriedades e relações. Essa representação geométrica foi estudada pelo matemático chinês Yan Hu, 1238 a 1299, e muitos outros matemáticos. Entretanto, os estudos mais famosos foram do matemático italiano Niccolò Tagliaferri, 1499 a 1559, e do matemático Blaise Pascal. Sei que Pascal estudou mais profundamente o triângulo aritmético e provou várias de suas propriedades. Na antiguidade, esse triângulo é usado para o cálculo de algumas raízes, mas recentemente é utilizado no cálculo de propriedades. Além disso, os termos de binômio de Newton e da sequência de Fibonacci podem ser encontrados a partir dos números que constituem o triângulo. O princípio de Pascal é uma lei da hidrostática que envolve a variação de pressão hidráulica no fluido em equilíbrio. Recebe esse nome pois foi elaborada no século XVII. O aumento da pressão exercida em um líquido em equilíbrio é transmitido integralmente a todos os pontos do líquido, bem com as paredes do recipiente em que está contido, onde F1 e F2, forças aplicadas aos êmbolos 1 e 2, A1 e A2, áreas dos êmbolos 1 e 2. Nesse sentido, as intensidades das forças aplicadas são diretamente proporcionais às áreas dos êmbolos. Pouco depois de produzir o que ficou conhecido como o Teorema de Pascal, Pascal começou a trabalhar em outro problema matemático, mas este era muito mais prático, como automatizar a edição de números inteiros em um dispositivo mecânico. Gerenciar grandes tabelas de números era uma tarefa difícil, e os matemáticos há muito dependem de ferramentas físicas para ajudá-los a acompanhar os cálculos. Com a ábaco chinês ou romano, o pai de Pascal, Etienne, foi nomeado em 1639 como administrador tribunal local em Rouen, França. Pascal não precisava trabalhar em matemática avançada, mas precisava de uma maneira rápida e fácil de realizar cálculos básicos, como somar e multiplicar. Para ajudar a resolver esse desafio, Pascal criou o que ele modestamente chamou de Pascaline, uma calculadora mecânica inteira que é considerada por alguns como a primeira calculadora digital em funcionamento já produzida, desde que operava contando números inteiros. Pascal concebeu sua teoria da probabilidade através da correspondência com o renomado matemático Pierre de Fermat. Foi baseado em um problema clássico da teoria das probabilidades, chamado de divisão das apostas, que os matemáticos discutem há cerca de 200 anos. Foi um dos famosos problemas que motivou o início da teoria moderna das probabilidades no século XVII e levou Blaise Pascal às primeiras teorias sobre o que é hoje conhecido como valor esperado.
Um problema envolve um jogo de azar com 2 jogadores. Em cada rodada, os jogadores têm chances iguais de ganhar. Os jogadores contribuem igualmente para um prêmio. Eles também concordam que o primeiro jogador a ganhar um certo número de rodadas receberá o prêmio inteiro. No problema, suponhamos que o jogador seria interrompido antes de qualquer jogador vencer o número simulado de rodadas. Então a questão é, como pode ser dividido de maneira justa? Suponha-se que uma divisão justa dependa do jogador que vencer mais rodadas e consiga uma passagem maior do pote. Mas o problema não é apenas um cálculo, também envolve decidir o que consiste uma divisão justa. Em 1654, o matemático Xavier de Méry apresentou o problema a Blaise Pascal, que discutia em correspondência com Fermat. Pascal e Fermat eventualmente forneceram uma solução para esse problema e desenvolveram conceitos para ainda são fundamentos para a teoria da probabilidade. Adorno argumentou que a divisão deveria depender não do número das rodadas que cada jogador venceu quando o jogo foi interrompido, mas das possíveis maneiras de que o jogo continuar. Em outras palavras, o importante é o número de rodadas que cada jogador precisa vencer para alcançar a vitória. Eles, então, desenvolveram teoremas matemáticos para determinar os possíveis resultados. A análise de Pascal foi um exemplo inicial de um uso de valores de expectativa em vez de probabilidade ao raciocinar sobre a probabilidade. A substância da atmosfera tem sido um dos assuntos mais antigos de análise por cientistas e filósofos naturais em todo o mundo. Os gregos identificaram o ar como um dos 5 elementos fundamentais da matéria, mas não seria até o século XVII que o surgimento de técnica científica moderna que o ar ao nosso redor começaria a ser descrito cientificamente. Pascal estudou as obras de Galileu e do físico italiano evangelista Torricelli, que começou a conduzir seus próprios experimentos para medir a atmosfera. Seus experimentos mediram a pressão atmosférica e abriram caminho para novos estudos hidrodinâmica e hidrostática. Uma unidade de pressão atmosférica é chamada de Pascal em homenagem a essa contribuição. Em seus experimentos sob pressão atmosférica, Pascal desenvolveu várias inovações importantes como forma de estudar e medir a atmosférica. Uma das mais utilizadas é a prensa hidráulica, que distribui a força através de um líquido de um lugar para o outro. Hoje esse sistema é essencial para processos e máquinas industriais e conta com o que ficou conhecido como Lei de Pascal. A Lei de Pascal afirma que, quando há um aumento de pressão em qualquer ponto de fluido confinado, há um aumento igual em todos os outros pontos do recipiente. Essa lei e os experimentos que Pascal desenvolveu para identificá-la eram essenciais para o desenvolvimento do campo moderno da hidrodinâmica.